Paulo 32. Evangelho segundo escreveu Lucas, o médico, apóstolo do Senhor. Capítulo 15, a partir do verso 25 ao 32. Quem está sem Bíblia, pega uma carona por quem está com Bíblia. Mas por que sem ler? E mantenha a palavra do Senhor aberta em nome do Senhor Jesus. Quantos acharam? Digam amém. Assim diz a palavra do Senhor. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou um bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Mas respondendo, ele disse ao seu pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transmitir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vendo, porém, esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste um bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque esse teu irmão, que estava morto, reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Você pode tomar o seu assento, querido. Amados irmãos e queridos que nos ouvem essa noite, pensando na independência do nosso país, nesse culto de ações de graça que lembrou esse fato, que trouxe liberdade a esse país sobre a opressão em que há muitos anos atrás essa nação vivia, orando a Deus para que Deus desse uma palavra que pudesse coadunar, que pudesse combinar com esse tema, com essa festa. O Senhor trouxe ao meu coração um tema bastante propício para essa noite. E o tema da nossa mensagem é Perdido na Casa do Pai. Perdido na Casa do Pai. Mas você vai me perguntar assim: mas a possibilidade, será que é possível alguém, um filho, estar perdido na própria casa do pai? E esse foi um dos questionamentos que fiz quando li essa história, esse texto, essa parábola que Jesus utilizou para falar do grande amor de Deus, nosso Pai Celestial. Isso me remeteu a uma reportagem que vi há pouco tempo na televisão, onde um filho, um jovem de aproximadamente 15, 16 anos, tinha sofrido um acidente, e ele ficou um tempo internado, teve que fazer uma cirurgia muito séria, e depois de recuperado, o repórter aproximou-se dele na sua casa e perguntou para ele: que lição você tirou desse momento de dificuldade? Tinha sido um desentendimento com um amigo da escola, e esse amigo, com muitas aspas, tinha agredido esse jovem e colocado esse jovem no hospital. E uma frase naquela reportagem chamou muito minha atenção. Ele disse assim: a lição que eu aprendi, o que eu tirei de melhor nessa trágica experiência, é que eu descobri que o meu pai me ama e é o meu melhor amigo. E aquilo me chamou a atenção de uma maneira tremenda. Um filho que estava dentro da casa do seu próprio pai, mas não tinha experimentado ainda o amor de profundidade do seu pai. E ele mencionou essa frase. E olhando para a história que lemos nessa noite, parece que é algo bem perto disso que lemos aqui. O grande perigo que nós enfrentamos como servos de Deus é de nos tornarmos religiosos, de nos tornarmos crentes nominais, seguidores de uma doutrina, seguidores de uma fé, mas não experimentarmos o amor de Deus, o Pai. Isso é possível acontecer.
vamos ler. Jesus está contando a história de um homem que tinha 2 filhos. Vocês muito conhecem essa história do filho pródigo. Diz a história que o filho mais moço desse homem, desse pai, largou a sua casa muito cedo, abandonou o seu pai, abandonou a sua casa e foi para o mundo. E quando eu li esse texto, eu me permiti imaginar essa cena acontecendo. E eu queria levar você alguns anos atrás, lá no texto bíblico. Na época de Jesus, queria que você visualizasse isso comigo. Imagine toda tarde aquele pai, aquele fazendeiro correndo para a varanda da sua casa, para aquela cadeira de balanço, e ele ficava sentado ali olhando o horizonte, olhando a porteira da fazenda, com lágrimas nos olhos, esperando a volta de seu filho mais novo. E todos os dias ele fazia isso. Eu imagino isso, dentro daquilo que lemos aqui. Todo dia ele corria, ao final do dia, ele corria para a porta da sua varanda, ficava lá na sua varanda olhando o horizonte, e lá na porteira ele via ao longe, ficava olhando para ver se seu filho amado voltava para os seus braços. Imagine agora esse filho mais velho, disse que ele tinha 2 filhos. E o filho mais velho então chega para o pai, olha para o pai que está com o rosto molhado, aquelas lágrimas, seu semblante sofrido, e diz para o pai: pai, meu irmão não vai voltar mais. Todos os dias o senhor fica aí olhando para o horizonte, procurando, e ele não vem, ele não virá mais. Mas o pai nem por isso desistia da sua palavra. E pode ser que você tenha entrado aqui nessa igreja essa noite, com a sua esperança lá no chão, muito pouco, porque alguém já disse para você assim: para você não tem jeito. Eu não sei o que você vai fazer naquela noite de festa, de louvor lá naquela igreja de Persegueiro. Talvez você tenha ouvido uma frase que desmotivou você de lutar pela vida, de lutar pelo seu casamento, de lutar pela fé, você que é jovem, você que é senhor e senhora. Porque a vida, às vezes, nos leva a alguns embates, algumas lutas, alguns desafios que nós precisamos enfrentar no nosso dia a dia. E quando eu li essa história, que eu olhei a vida desse filho mais velho, eu imaginei essa cena, ele olhando para o pai, sacudindo a cabeça, dizendo que não. Dizendo: pai, desista. Talvez alguém possa ter dito para você assim: desista. Não tem jeito. Talvez você tenha vindo aqui porque alguém simplesmente me convidou, um amigo. Mas eu quero te dizer nessa noite que o teu Pai Celestial não desistiu de você. Que agora mesmo, enquanto nós estamos aqui conversando um pouco acerca do texto bíblico que lemos, Deus está visitando o seu coração, olhando para a sua necessidade, e como foi cantado aqui: se eu quero algo grande de Deus, eu também preciso tomar uma posição grande diante de Deus. Mas o texto que lemos continua falando que aquele pai não desistia. Até que um dia, então, o filho mais velho saiu para trabalho. Estava lá na fazenda, eu imagino ele com o seu cavalo, cuidando dos gados do pai, olhando tudo. E de repente ele escuta, vai chegando o final da tarde, ele chega para casa, ele olha e escuta um barulho. Havia som, e me permita contextualizar, trazer isso para os dias de hoje, de guitarra. Havia o louvor do sino, havia o louvor do dobro, de alguém cantando lá na casa. Diz a história que havia um som de festa, de música na festa, naquela casa. E ele também percebe, eu imagino isso. Ele olha lá no canto da casa e vê uma fumaça subindo ali, um churrasco queimando. O texto disse que o pai matou um cordeiro cevado para fazer uma festa. E ele, então, incomodado com aquilo tudo, aproxima-se de um dos empregados e faz a seguinte pergunta: o que está acontecendo aqui em casa? Que bagunça é essa? Que movimento é esse que está acontecendo aqui? Eu não estou entendendo nada. E o texto que lemos diz que aquele empregado chega e fala: olha, o teu irmão mais novo, aquele que teu pai olhava tanto tempo, ficava pedindo por ele aí, ele voltou e passou e salvo, teu pai está dando uma festa. Diz o texto que aquele jovem, que aquele homem mais velho fica indignado com aquilo. Ele começa a olhar para dentro dele mesmo e diz: não é possível.